Bom dia! Hoje vamos falar de como criar um ritual. Um ritual pessoal é um tema que eu gosto muito e acabei de mandar mensagem aqui no grupo para não esquecer, né, do pessoal que acompanha aqui. Se você não está no grupo, tem um do Telegram, que eu mando mais material, né, e tem o do WhatsApp e tem também o e-mail. O e-mail eu só mando uma vez por semana. Então, gente, bem-vindo a quem já está chegando. A ideia hoje é falar como criar um ritual pessoal, falar um pouco da teoria disso e ver como que a gente pode esboçar aí uma prática também disso, né? Claro que a gente tem aqui um tempo limitado, mas vamos que vamos, deixa o pessoal entrar, deixa eu pegar uma água aqui enquanto isso. Tudo bem? Olá quem já entrou, olá Bibi, olá Cici, olá, não consigo ler. Então, gente, vamos falar de ritual. Quem sabe o que é ritual? Eu perguntei aqui na chamada também o que é um ritual, pessoal. Primeiro a gente tem que pensar o que é um ritual. Antes de pensar o que é um ritual, pessoal, o que é um ritual? E aí eu tenho aqui uns teóricos, umas histórias aqui pra gente ver. Mas primeiro eu queria dizer um pouco por que eu chego nesse assunto, né? Eu trabalho com performance eu sou formado em teatro, né? Sou formado em teatro e no meu caminho eu fui chegando na performance, nas artes visuais. E desde 2008 eu dou curso de performance no Parque Lage. Em 2005 eu já dei um festival, enfim, fiz algumas coisas pontuais em 2005, 2006. E aí em 2005 a gente faz um grande festival de performance, né, de live art, de arte viva no Parque Lage. E aí logo depois disso eu fico lá em contato. Mas só em 2008 que eu começo... Bom dia, Lorena. Bom dia quem está assistindo. Então, logo depois disso eu começo a dar esses cursos de performance. E na época tinha uma discussão grande do que era performance, né? Não sei quem já fazia performance nessa época. Tinha essa discussão, mas isso é performance? Não é? Isso é happening? Isso é uma ação teatral? Isso é uma ação de dança, de artes visuais? Não tinha essa discussão muito, estava na pauta. Depois isso foi perdendo um pouco sentido, porque... não existe uma essência da performance, né? Não existe uma essência. Né? A performance, enquanto linguagem, era justo um atravessamento assim, né? De artes visuais e dança e teatro e outras coisas mais multidisciplinares, né? Que estavam sempre envolvidas. Então, a performance em si na história aí recente, na arte contemporânea, era justo um atravessamento. Então, buscar a essência da performance era justo um lugar esquisito, né? Quando a gente pega a performance, a gente ia pegar lá John Cage, ia pegar Max Cunningham, que justo eram essas figuras que estavam trazendo outras informações para o campo da arte, né? E logo depois teve um boom, né? Nos anos 70 da performance nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Então a gente tem muitas pessoas dizendo e falando performance na arte de várias maneiras, e isso chega aqui no Brasil nos anos 90 como uma discussão teórica sobre palavra. Então por isso eu vou, antes de falar de ritual, vou dar uma recapitulada do que a gente está falando quando a gente fala de ritual, né? Porque ritual tem essas palavras que são mais ou menos sinônimas, né? Ritual, performance, a gente pode falar de ação, muita gente chamava de ação os trabalhos de arte ao vivo. Pode chamar de jogo, né? Tem vários artistas que trabalham com a questão do jogo, mais do que outros. Mas no final das contas é tudo mais ou menos semanticamente a mesma coisa. Por que é o ritual? Eu peguei até uma definição do dicionário aqui. Ó. Ritual é uma ação simbólica codificada para ser performada. Ou seja, a gente tem uma estrutura codificada para ser performada. Geralmente, semanticamente, a gente usa o ritual mais ligado à religião ou a práticas espirituais, né? Mas no fundo é isso, é uma estrutura para ser vivida. Que é basicamente a performance, né? Performa é colocar uma forma em vida. Performar é pegar uma forma e atuá-la, né? Então é a mesma coisa semanticamente, né? E performance usa num campo mais aberto, né? de coisa. Mas o que é importante a gente olhar nessas definições todas, tem uma outra aqui que é do Turner, é um antropólogo, que ritual é um momento destacado no tempo e espaço da vida cotidiana através da linguagem simbólica. Ou seja, a gente age, né, normalmente, assim, espontaneamente na vida, e tem momentos em que a gente se preocupa com o sentido do que a gente está fazendo, né? Qual que é o sentido do que a gente faz?
Então a gente tem uma ação que é dupla, percebe? Tem a ação concreta, mas a ação concreta corresponde a um segundo nível, um segundo sentido, uma segunda interpretação, que não é só a ação concreta, que sentido isso faz, que símbolo isso gera no mundo, o que eu estou manipulando simbolicamente enquanto eu faço essa ação. Né? Isso é fácil você entender se você perceber um ritual religioso, né? Você, sei lá, eu pego um copo e levanto um copo. Eu posso levantar o copo só no sentido material, assim, né? Então eu só levantei o copo porque eu quero beber. Ou eu posso levantar o copo oferecendo, saudando, brindando, ou simbolizando aí uma água sagrada que vai me purificar. Então, essa segunda camada, que é a camada invisível, que é a camada simbólica, ela é muito poderosa, né? Por isso é usado no ritual. Que vai dar, assim, essa noção de que isso não é só uma ação concreta, é também uma ação simbólica. Então pode ser considerado um ritual, ou uma performance, ou uma ação, dependendo do seu contexto semântico. Contexto semântico, né? Então, eu não sou essa pessoa, você já sabe, né? Ligado muito às palavras, né? Tipo, a palavra você usa enquanto ela faz sentido. Eu estou usando a palavra aqui porque vocês estão entendendo, né? Não vou usar palavras que vocês não entendem e nem que não façam sentido para mim. Então, as palavras são colocadas assim, mas quando a gente quer entender o que a gente está fazendo, é legal ir nessa origem das palavras, né? Então, vamos continuar chamando de ritual, né? E vamos entender, então, o que é esse ritual. Eu estou me baseando aqui, dessa vez eu não botei as perguntas no chat aqui, não sei como chama a caixa de perguntas, mas vocês podem fazer perguntas e aqui para mim, se vocês acharem que alguma coisa não está clara, etc., eu vou responder também. Tá? Eu me baseei bem aqui numa estrutura de umas aulas que eu já venho dando, né? No curso Arte Cura a gente fica um mês só pensando em ritual, como fazer um ritual, criando um ritual pessoal, né? Então são coisas que eu pratico. Antes disso eu já usava mais ou menos essa estrutura nos cursos de performance e parquilagem. Então é uma estrutura que para mim é muito familiar e muito viva. Então, se eu pular alguma parte importante, vocês me perguntem que eu vou responder também. Tá? Então, o que é que faz uma ação concreta se tornar uma ação simbólica? Quem sabe, escreve aí no chat. Se ninguém responder também, eu respondo de qualquer jeito. Mas vamos pensar, né, que qualquer ação concreta pode ser simbólica, né? Tipo, eu beber água pode ser só concreto, pode ser também concreto e simbólico. Eu posso tomar água só para tomar um tempinho aqui, para molhar a garganta. Ou eu posso beber água com um sentido por trás disso. Eu posso fazer uma festa banal, eu posso fazer essa festa de celebração de um marco, de uma transformação. Eu posso fazer qualquer coisa que eu fizer, pode ter um sentido simbólico. O que vai fazer esse pulo? O que vai fazer essa duplicação? Que vai fazer isso, né? Que é uma coisa totalmente invisível, né? Se alguém vê uma foto de uma festa de casamento que está marcando, por exemplo, uma transformação simbólica daquelas pessoas, e se vê uma festa qualquer, que num banal ali, que a pessoa está ali só bebendo uma cerveja e tal, e saiu, vai ser muito parecido, mas para quem está vivendo aquele ritual é totalmente diferente, né? Uma festa do seu casamento, uma festa que você foi ali para passar o tempo, né? Então, o que vai ser isso? A Bibi falou que é o movimento. Quem mais? A intenção. Olha, quem que é? Eu sei quem é você. Eu nem esqueci o seu nome agora. Diego. Não é o Diego? Enfim, a intenção, exatamente. Se a gente tem uma intenção, você lê as coisas de uma maneira diferente. Beber água com um sentido de autocuidado, significado. A intenção traz o significado, é uma coisa que vem junto, né? Se você determina, né, essas pinturas aqui que eu estou fazendo todos os dias, podia ser só umas pinturas que eu faço todos os dias, mas para mim tem um significado, porque tem uma intenção pessoal, né? Não importa vocês saberem ou não importa a outra pessoa saber ou não, se tem um significado para você, já comunica. Né? Então você tem uma intenção, a intenção agrega um significado ao que você está fazendo, e aí essa ação passa de ser uma ação banal, uma ação cotidiana, e se torna também uma ação simbólica.
E não importa, às vezes, se você pegar exemplos aí da arte da performance, né? Flávio de Carvalho, ele tem uns primeiros trabalhos, né, que a gente chama de performáticos do Brasil, né? Flávio de Carvalho é uma figura aí da arte aí que atuou aí dos anos 20, anos 30, enfim. Ele tem vários trabalhos, e vários trabalhos deles ninguém sabia o que estava acontecendo na hora, né? Ele tem a ação número 3, que é atravessar uma procissão no sentido contrário, de chapéu, e ele é agredido no meio, né? Porque ele atravessa a procissão de Corpus Christi. E aí depois ele escreve um livro sobre isso, um texto sobre isso, e aí ele tem uma intenção, né, de questionar e entender. Então ele tem uma intenção, ele gerou um significado para aquilo, depois ele partilhou esse significado, então a gente entendeu a intenção dele, né, e quem estava ali vivenciando na hora não era um público de arte, eram pessoas que se ofenderam com a ação dele, né, mas isso é um ritual não religioso, é anti-religioso quase, né, uma anti-procissão que ele faz, mas essa intenção dá um significado, e esse significado gera essa duplicação, né? Ele não só caminhou na rua, como ele caminhou na rua com uma intenção, com um sentido, e isso transformou aquilo ali numa performance ou num ritual, que eu estou usando como sinônimo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para ter um ritual, então, é uma intenção, que vai gerar um significado, como alguém falou ali. Então, se você tem uma intenção e um significado, você já tem uma ação simbólica. E aí isso está onde? O significado está dentro da sua cabeça, né? Você pode comunicar ele ou não. Às vezes você pode olhar o mundo assim. Se você começar a olhar o mundo com significado, com intenção, né? Tudo pode virar uma ação simbólica, né? E aí quando a gente vai para os estudos da antropologia, os estudos da performance da antropologia, a gente começa a perceber que qualquer ação cotidiana pode ser interpretada como uma ação simbólica, né? Ações que são tipificadas, né? Ações culturais, tipo ações das profissões, né? Então você tem os ritos do judiciário, até chama assim, né, no rito judiciário, os ritos lá do advogado, com o juiz e tal, da promotoria, né? Então os ritos, os rituais dessa profissão, aí tem os rituais do professor, aí tem os rituais da medicina, né, que aí vamos chamar de protocolos, mas são rituais, né? Coisas sistematicamente, ações codificadas que tem um símbolo, né? No caso da medicina, às vezes são coisas mais práticas, né? Mas tem um símbolo também, né? Quando você veste uma roupa de uma certa cor, tem um sentido prático, mas tem um sentido simbólico também, né? Bom dia, Cris. Bom dia quem está chegando agora. Estamos falando de ritual. Então, a gente está falando do ritual, que é a primeira coisa, para a gente destacar o mundo concreto do mundo simbólico, ou do mundo visível, do mundo invisível, é uma intenção. E a intenção está no seu olhar, se você está olhando a ação dos outros, então o antropólogo vai olhar as ações de outras pessoas que talvez elas nem entendam como simbólicas, mas são simbólicas se você olha dessa maneira, né? Então, a minha cunhada é antropóloga, fez o doutorado dela sobre a mulata, e aí ela fazia estudo de campo indo para o samba na Mangueira. E é isso, ela estava estudando um comportamento codificado social, né? Então os antropólogos chamam isso de performance. Então, se você entende os símbolos por trás daquele comportamento codificado social, você entende que aquilo ali tem um significado simbólico, então aquilo ali pode ser um ritual. Ir para a Mangueira, sambar, pode ser um ritual. Um desfile de um bloco de carnaval, de uma escola de samba, é um ritual também nesse sentido, né? O ritual não é necessariamente religioso, né? Mas tem uma intenção, tem um sentido, né? E aí você pode delimitar vários tipos de rituais, né, vários tipos de ações codificadas, né, ações cotidianas, né, que são repetições de rituais, né, ou ritos de passagem, porque quando a gente está fazendo uma performance, um ritual significativo, geralmente em magia, ou em xamanismo, ou, enfim, ou em arte, a gente gosta de pensar em rituais de passagem, rituais que geram uma transformação, né, que então são outros tipos de ritual, mas tudo isso então é ritual, né? Então, se a gente decodificar aí o ritual, então o ritual tem uma parte, teve a intenção, e a intenção separou um sentido, né, de uma estrutura, de uma forma. Tá ficando muito, se estiver ficando muito, como que chama isso, técnico, vocês perguntam aí, se não estiver muito claro, também vocês colocam aí. Tá, então a gente tem estrutura, vou chamar de estrutura primeiro, e tem a realização, né? Então, você entende que tem o ritual da missa. Então tem uma estrutura, que é mais ou menos a mesma, né? Quando você vai à missa,
cada dia é performado um pouquinho diferente, né? Por uma pessoa diferente, por um contexto diferente. Tem a improvisação no meio e essa improvisação decorre disso estar sendo performado novamente. No teatro, na missa, nas artes, tudo isso, os rituais vão ser vividos, né? Então você tem uma parte que é estrutura, forma, e uma parte que é conteúdo, invisível, né? Forma e conteúdo, visível e invisível. Outras maneiras de falar, roteiro e realização, tá certo? Então, se você pensar nos jogos também, jogos são outros rituais, né? Se você pensar uma partida de futebol, o que você tem ali? Você tem as regras, que são o roteiro, e você tem a improvisação, que é o jogo em si, que é mais ou menos o que acontece num ritual de arte ou de magia, né? Você tem as regras ali, o roteiro sistematizado, que está ligado a esse sentido e essa intenção que eu levantei, né? Então, os rituais vêm dessa intenção, mas eles são traduzidos em ações, traduzidos em um roteiro de ações. E aí, esse roteiro, na hora vai improvisar. Na hora você, sei lá, acendeu a vela, não acendeu de novo, aí você vai de novo acender a vela. Aí você tem uma intuição de falar alguma coisa diferente naquela hora. Tudo isso são pequenas, né, variações que a gente vai poder pensar que tem sempre alguma coisa viva, né? Não é só a forma. Se fosse a forma, não era vivo, né? Se você pensar que o ritual é só a parte da estrutura, só o roteiro, né? Você não vai ver um filme, você não vai ver o roteiro. Você vai ver como que aquele filme foi performado, vivido. Quando você faz um ritual, qual sentido tem se você faz um ritual, tipo, ir à missa toda semana, né? Para quem vai à missa toda semana. Que sentido tem ser sempre o mesmo roteiro? O sentido é renovar aquilo, né? Renovar aquela intenção, renovar aquele e viver aquilo, né? Então a gente está falando de uma coisa que é vivida novamente, né? Uma ação codificada, repetida. Tudo bem, gente? Fomos bem até aí? O ritual, então, é uma ação codificada, que é para codificar uma ação e dar sentido para ela, você precisa de uma intenção. E aí a gente vai pensar, então, por que os rituais são tão convencionais? Posso falar disso? Porque geralmente eles estão ligados a uma certa tradição. Tá bom? Quem tiver dúvidas, escreve aí na caixinha. Então, os rituais estão ligados a uma tradição geral, né? Então, tem os rituais católicos, tem os rituais da Umbanda, do Candomblé, os rituais do budismo, os rituais, ou os rituais sociais, né? Os rituais da arte, é meio que os protocolos aí, né? Você vai ver uma performance numa galeria, você vai ver uma performance no museu, o museu a instituição gera uma ritualização daquilo. Se você cria o seu próprio ritual, você cria uma estrutura, né? Você cria uma estrutura que vai acolher as pessoas, né? Então percebe que a gente está criando um mundo paralelo, né? Se a gente pensa na arte, na ficção, a gente está criando um mundo paralelo, a gente está criando um mundo que que não é um mundo banal, concreto, é um mundo invisível, é um mundo imaginário, tá bom? E aí, percebe como que isso é poderoso? A gente tem uma ação que é dupla, que é concreta e é simbólica, então, e isso faz com que gere um mundo duplo. Futebol, para exemplificar, né? Então você, durante aqueles 90 minutos ali do jogo de futebol, o que vale não são as regras sociais, são as regras do futebol. As simpatias para afastar pragas são rituais? Com certeza, são ações codificadas com uma intenção e elas têm um efeito concreto, né? Porque se elas manipulam o campo simbólico, elas estão transformando ali. Colocar um ovo na planta para afastar a lagarta. Colocar ovo na planta para afastar a lagarta. Não conheço essa, mas tudo que você faz simbólico gera uma reverberação simbólica, né? E gera uma reverberação concreta. Então, a gente está falando que as ações têm efeitos concretos, né? Quando você toma um banho de ervas para se purificar, o seu inconsciente entendeu aquilo e o inconsciente não sabe a diferença entre uma ação concreta e uma ação simbólica e ele se purifica, ele libera mesmo energias e libera símbolos, e libera tensões, isso tem um efeito físico concreto, né? Então a gente está falando de rituais, se você pensar no ritual de passagem, tem um efeito super concreto, né? A pessoa era criança, passa a ser adulta.
porque passou por alguns dias de uma transição ali, passa a ser vista como uma pessoa diferente na sociedade, passa a ter responsabilidades diferentes, passa a ter direitos diferentes, porque passou por aquele ritual. Falando de ritual de passagem, sei lá, numa cultura indígena, mas falar de uma cultura aqui, sei lá, quando você se forma, você tem um diploma, né? Você está lá cursando direito. Acho que era o Diego que cursava direito. Você está cursando direito. Enquanto você está estudando ali, você não tem os direitos que alguém que vai ter o diploma vai ter. Então, quando você recebe aquele diploma, você passa a ter direitos a se candidatar a um certo trabalho, a exercer uma certa função, falando de direito, medicina, enfim, literatura, qualquer coisa. Você passa a ser apto, né? Então é um ritual de passagem. Então é simbólico? Claro que é simbólico. Não é porque na véspera você não podia e no dia seguinte você pode. Você está falando de ações que geram consequências concretas. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir em frente, porque agora vem a parte melhor, que é a parte de como que a gente vai estruturar isso para fazer nosso ritual pessoal, né? Então, os rituais já estão todos muito codificados na sociedade, né? Então, essa necessidade de chegar nas origens desse ritual, que é o trabalho que a gente faz na arte, né? O trabalho que eu faço no Arte Cura, é o trabalho de você entender qual o sentido de você fazer uma ação simbólica, qual o poder disso, e como que eu posso fazer uma ação simbólica que é codificada através da minha simbologia pessoal e não através de uma simbologia padrão. Tá bem? Então é isso que a gente vai querer. E aí, entendendo que existe esse mundo paralelo, eu vou pegar aqui o Tanner de novo aqui na minha cola. Se o ritual é um movimento destacado no tempo e do espaço, não é uma ação banal, é uma ação que tem um sentido, uma ação significativa. Ela cria uma lacuna no tempo banal, cria uma lacuna no tempo ordinário, e a gente gera um tempo, então, mágico, se a gente quiser chamar assim, um tempo destacado, que o Tanner vai chamar de liminar, que é entre uma coisa e outra. As regras sociais, as regras vigentes, elas se dilatam, e por aquele tempo delimitado pelo ritual, que pode ser uma hora, pode ser uma semana, pode ser um mês, né? Como a gente tem alguns rituais indígenas tradicionais que demoram meses, né? Durante aquele tempo, você não é a pessoa que é banal, você é uma pessoa suspendida no tempo, você é uma pessoa simbólica, tudo que você vive ali é simbólico. E aí essa vida simbólica, então, que a gente está chamando de liminar, que fica entre mundos, não é o mundo banal, né? E se você pensar no ritual de passagem, você antes era uma coisa, depois vai ser outra, e nesse momento que você está no ritual, você está ali em suspenso, você não é nem o que você era, você não é nem criança nem adulto no ritual de passagem, né? Você não é nem solteiro nem casado, você tem esse lugar que você está ali entre uma coisa e outra, tá? E aí é esse lugar que a gente vai entender. Se não for um ritual de passagem, for um ritual ficcional, por exemplo, uma peça de teatro, por exemplo, uma performance de arte, né? Mas você criou umas regras específicas para ser apreendidas ali durante aquele momento. Então, aquelas regras específicas geram esse mundo paralelo que a gente vai ter esse poder de transformar a realidade, vai transformar a sua realidade e, com isso, transformar o mundo, né? E é sobre esse lugar que a gente vai falar um pouquinho agora. Esse lugar que pode ser liminar, né? Como o Tanner falou, pode ser liminoide, como eles chamam os rituais de arte, né? Que você cria uma brecha no tempo e no espaço para regras diferentes, né, acontecerem. Então, essas regras dependem um pouco desse seu roteiro, né? E aí eu vou pegar a minha querida Anna Halperin. Quem conhece a Anna Halperin? Anna Halperin é uma performer norte-americana que faleceu esse ano com 101 anos de idade. E 101 anos, ela fez 100 anos de idade. E Anna Halperin, ela gera isso que ela chama de ciclo, né? O ciclo RSVP. Anota aí, ciclo RSVP. É um trocadilho, né, com responde s'il vous plaît, por isso ela usa essas letras também, e essas palavras. Mas entender que depois que você tem a intenção, você quer trabalhar sobre o ritual, você tem que entender as fases do ritual, né? E ela começa, então, tem a estrutura e tem a realização, mas ela acrescenta mais duas etapas, né?
A estrutura seria a partitura, no caso dela, ela chama de score em inglês, né? Score é tipo a grade, né? Que sustenta ali, né? O roteiro. Então o score, a gente vai chamar de partitura. Então a partitura e tem a realização, a performance. Mas isso não é suficiente para você entender, para você fazer um ritual, né? Então ela coloca mais 2 fases aí. Uma fase, isso, pensando que você tem uma... Vamos lá, vamos fazer o ritual então, a partir de agora. Vamos lá, primeira coisa, vamos fazer, em vez de falar no teórico assim, eu queria tentar fazer com vocês junto aí, né? Pega um papel aí para fazer esse trabalho aí, uma caneta, um papel, pensa assim, qual a sua intenção? Uma intenção pode ser pequena, assim, eu queria, sei lá, ter mais foco, eu queria conseguir uma coisa, pode ser uma intenção subjetiva, uma intenção concreta, eu queria, sei lá, um ritual de amor, né? Queria conseguir conquistar tal pessoa, pode ser um ritual de dinheiro, né? Eu gostaria de ganhar um salário maior, ou gostaria de, sei lá, o que você gostaria, né? Tem esses rituais pequenos, assim, mundanos, podem ter objetivos mais espirituais, eu gostaria de ter mais paz, eu gostaria de ter mais tranquilidade, eu gostaria de ter... O que você gostaria, né? O que você vai transformar, percebe? Que a intenção tem a ver com transformar alguma coisa? Qual é a sua intenção? Pode ser também, tem os rituais de manutenção também, né? Mas geralmente o ritual de passagem é um ritual de transformação. Né? Então, fazendo esse paralelo assim, né? O que você quer transformar, ou o que você quer... Né? Então essa é a intenção. A partir dela é que tudo vai se desdobrar. Tá bem? Quem tiver lá no grupo do Telegram vai receber esse PDF com essas coisas que eu estou falando aqui também. Vou mandar no e-mail também? Vou mandar no e-mail também. Então, quem tiver no e-mail ou no Telegram, vou dar o link para esse PDF que fala mais ou menos essa estrutura. Então, primeira coisa é a intenção. Aí, a partir da intenção, você vai gerar metáforas. A gente está falando de coisas simbólicas, né? De ações simbólicas. Então, que metáforas eu tenho para transformar isso que eu quero transformar na minha vida, no meu dia a dia, enfim, na minha relação com alguém, na minha relação comigo mesmo. São metáforas, né? Então eu posso ter metáforas, tem muitas metáforas sinônimos para a mesma coisa, né? Não vou mandar para o e-mail do pessoal, não. Quem quiser entrar na mala de e-mail, na mala de data, entra lá no site e se cadastra para receber e-mails. Se você se cadastrar lá no site, você recebe, ou se você entrar no Telegram, você também recebe, né? Se eu te mandar um e-mail assim do nada, você nem recebe porque entra nos spams. Então você tem que me mandar lá um e-mail na caixa de e-mails. Isso. Né? Estava respondendo aqui para cá, né? Então vamos lá, a gente está pensando na intenção, então a primeira coisa é levantar os recursos, né? Os primeiros recursos que eu tenho são as metáforas. Quais metáforas eu tenho para simbolizar essa intenção na minha vida? E aí pode ser escala humana, né? Pode ser pessoas, lugares. Se eu pensar num ritual social, né? Num ritual cívico, num ritual, sei lá, escala cidade. Pode ser escala teatro, né? Pessoas que representem aquilo. Pode ser uma escala teatro de bonecos. Teatro de bonecos é ótimo. Né? Com objetos, né? Com coisas nessa escala. Pode ter uma escala sensorial, né? Comidas. Né, tem os pujos indianos, né, tem muitos elementos, né, comida, arroz, leite, água de rosas, né, o vinho, né, né, são sinônimos, né? Como que eu posso fazer essa metáfora, né, tipo um puja para abertura de caminhos para Ganesha, né? Como que eles transformam essa ideia de abertura de caminhos, de início, né? Eles pegam elementos que vão simbolizar a abundância, que vão simbolizar a nutrição, então arroz ou milho ou qualquer cereal, né? que é a multiplicação, ou alguma coisa que simboliza doçura, né? O mel, um doce, alguma coisa. Vão ter esses sinônimos na comida, numa feitiçaria ali, né? Para você misturar esses elementos, né? Então são várias escalas, né? Pode ser também tudo em desenho, né? Tudo em imagem, né? Também tem essa escala de imagem, né? Tem a escala dos bonecos, tem a escala da imagem, tem a escala de visualizações, né? Muitas vezes, em algumas escolas mágicas tem muita visualização, né? Então você visualiza aquilo, já simboliza. Você percebe? Mas são sinônimos. Eu posso fazer grande, enorme,
posso fazer íntimo, né? Dependendo da minha intenção, vai ter mais a ver eu chamar os amigos para fazer comigo, ou fazer na rua, se tiver a ver com a vida pública, né? Com a minha profissão, com o meu trabalho, fazer coisas na rua, né? Tem a ver. Se são coisas mais íntimas, né? Eu e a pessoa com quem eu sou casado, ou com quem eu, né? Ou com quem eu divido ali a intimidade, né? Vão ter, dependendo da sua intenção, as metáforas vão ser outras, né? Então, essas metáforas vão acessar recursos, né? Que é a primeira parte do ciclo, né? Da Anna Halpern. Recursos. Quais são os recursos? Recursos simbólicos, metáforas, recursos que materializem essas metáforas, né? Qualquer tipo de recursos, roupas, elementos materiais, comidas, o que seja, né? Objetos, símbolos, né? E recursos de ação, porque se a gente está pensando em alguma coisa que é vivida, que é performada, necessariamente vai ter alguma ação sendo realizada com esses elementos. Então, tudo isso é recurso. Verbos, a gente pode botar assim, verbos, substantivos, adjetivos, né? Como eu vou fazer isso? Lentamente, vigorosamente, vai ser uma catarse, então vai ser violentamente. O que vai ser, né? O que eu preciso fazer? Como que eu vou contar essa metáfora em ações? Como que eu vou criar uma ação simbólica, né? Vai ter que ter verbo, vai ter que ter substantivo, vai ter que ter adjetivo. E aí eu vou criar, então, um roteiro, né? A partitura nada mais é do que um roteiro. Mas para mim ter esse roteiro, antes de ter o roteiro, eu vou precisar ter os elementos. Então, recursos, e aí com os recursos eu vou contar essa história, que é essa ação simbólica. E aí eu vou escrever um roteiro, né? E depois de eu escrever esse roteiro, eu vou avaliar se esse roteiro está ou não cumprindo a ação simbólica. Eu vou ler esse roteiro e vou avaliar. Então, a avaliação, ela coloca como separado, né? A gente viu, tem a partitura, são 4, né? Recursos, partitura, avaliação. A avaliação, ela pode entrar em qualquer momento, mas ela tem que ser separada do resto, né? Porque, tipo, você criar um roteiro é tipo criatividade, brainstorming, lá do cérebro da intuição. Então, isso vai ter muito a ver se eu usar essa roupa, se eu chamar aquelas pessoas, né? Intuição, criatividade, né? Você criar a criatividade, não pode avaliar enquanto você está criando, né? Então, você vai estar levantando ali, fazer um brainstorm, escrevendo seu roteiro a partir de um lugar sensível, de um lugar intuitivo, de um lugar de intuição, né? De um lugar simbólico. E aí depois você vai parar, dar um passo atrás e avaliar, né? O passo atrás do artista, né? Olha assim, funcionou, não funcionou, isso aqui está torto, isso aqui está traduzindo ou não o que eu quero falar. Então a avaliação, ela é super importante, porque ela é mente racional, que vai ver, pô, isso é possível? É possível. Não, isso tem risco de vida, né? Porque muitas performances têm essa coisa, né? Isso não tem risco de vida não, gente, calma, não pode ser simbólico, não precisa ser tão... Né? Muitos artistas de performance trabalham com limite, né? Então, vamos trabalhar dentro do limite saudável, vamos, tá bom? Claro, cada um sabe qual é a sua saudável, né? Porque muitas vezes, voltando lá pro simbólico, né? Muitos rituais tradicionais, xamânicos ou mágicos, ou mesmo religiosos, tem a ver com uma elevação do estado de consciência ou apenas uma mudança do estado de consciência, né? Essa mudança do estado de consciência permite você perceber as coisas simbolicamente, né? Então esse segundo eu, esse eu que observa, que dá sentido às coisas, ele geralmente te leva a um estado de consciência diferente, né? Então é importante você avaliar fora disso, né? Porque quando você está nesse estado de consciência diferente, você não vai ficar parando para avaliar as coisas, né? Então a avaliação é importante fora disso, né? Então a gente coloca a avaliação como um espaço separado, porque a gente não vai avaliar nem enquanto a gente está criando a partitura, nem muito menos quando a gente está performando, né? Você não vai parar o casamento no meio, gente, esse vestido não ficou bom, gente, seu coração está ruim, não gostei do jeito que o padre falou. Não, é como tem que ser. Durante a performance, né? Durante a realização do ritual, é como tem que ser. Todas as interferências, porque esse lugar de sentido, é um lugar de muita presença. Muita gente trabalha com performance e fala desse termo, presença, né? O que é a presença? É essa vida intensificada, porque além de estar vivendo concretamente, ela está sendo vivida simbolicamente,
Então ela é muito intensa. Não tem tempo para avaliar, para discutir, para julgar. Não tem tempo para isso. Você tem que viver aquilo intensamente. Então o ritual e esse olhar simbólico sobre a realidade é uma vida super intensa, que não pode ser avaliada durante. Você pode avaliar depois, né? No caso de um teatro, né? Você geralmente avalia depois do que você apresentou, porque você vai apresentar de novo, né? A avaliação, ela retorna ao ciclo, né? A avaliação pode ser colocada depois de qualquer um dos elementos, né? Então, recapitulando, né? Recursos, partitura, performance e avaliação. A avaliação, você pode avaliar os recursos, né? Vamos de novo, né? Você tem recursos verbos, ações, você tem recursos substantivos, objetos, símbolos, pessoas, né? Substantivos, e você tem recursos adjetivos, como você vai fazer aquilo. Você pode avaliar e escolher quais daqueles recursos são mais importantes, né? Então você avalia, depois que você levanta os recursos, brainstorm, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho essa metáfora para a cidade, tenho essa metáfora que eu vou fazer no meu quarto, tenho essa metáfora mais sensorial, mais com os elementos naturais, tenho essa metáfora mais com um elemento simbólico, com um símbolo, né? Tá. Aí você vai avaliar isso, quais são melhores. E aí depois você vai de novo um brainstorm criativo para você desenhar o seu roteiro, né? Quando eu faço a sessão de psicomagia, a gente cria junto o roteiro da sua performance, o seu ritual psicomágico, né? Quando a gente faz no processo da arte, que eu uso lá no curso Arte Cura, né? A gente vai desenhar conforme a sua necessidade e vai cada um fazer o seu ritual dentro desse seu universo pessoal, né? Mas aí você avalia, depois que você criou a sua partitura, você avalia. E dependendo do ritual de passagem, você não vai avaliar depois, né? Tipo, você era criança, passou por aquele ritual e virou adulto, você não vai avaliar isso, né? Isso aconteceu, já foi. Né? Você vai ter as suas memórias, ter os seus estudos, mas não é um ritual que você tem que avaliar depois, né? Quando a gente está falando de ciclo, é muito porque a gente está pensando em arte, em que aquilo pode ser, tudo que você fez no ritual, depois pode ser reciclado, né? Sua experiência, seu aprendizado, os símbolos que você usou, tudo isso em algum momento vai poder ser reciclado para a criação de um novo ritual. Se aquele símbolo fez sentido para você, daqui a uns anos você percebe que ele precisa ser ressignificado, você inclui ele de novo para ser ressignificado. A gente está falando da nossa mitologia pessoal, né? Eu já falei sobre mitologia pessoal aqui algumas vezes. Mitologia pessoal é pensar que o símbolo tem essas várias camadas, né? Uma camada mais arquetípica, universal, uma camada cultural e uma camada pessoal. Então, se você usa um símbolo num ritual pessoal, seja de passagem, de uma mudança de estado de vida, seja no seu casamento, seja no seu, num ritual que você fez para lavar a casa, aquele pequeno ritual transformou aquele símbolo. Então, aquele símbolo não é só aquele símbolo arquetípico, é um símbolo que está ligado a você por um vínculo emotivo, né? Um vínculo de experiência. Você experimentou aquele símbolo de uma dada maneira. Então, aquele símbolo ganha uma nova camada pessoal. E aí, quando você vai falar da sua mitologia pessoal, tem as histórias de família, tem as suas histórias pessoais, seus traumas, as coisas que sua mãe gostava, que seu pai gostava, as coisas que você gostava de fazer, os símbolos da sua profissão, os símbolos da sua cidade, né? São símbolos culturais e coletivos, mas que você se apropria deles de uma determinada maneira, né? Então, a mitologia pessoal é isso, né? É um misto desses símbolos arquetípicos, dos símbolos culturais, mas com essa camada a mais, que são a sua camada da sua história pessoal, né? Tudo bem, gente? Quem quiser fazer perguntas, pode perguntar, hein? Tô aqui seguindo o meu fluxo, né? Então, o ciclo RSVP são essas 4 fases que isso é muito, né? O 4 é um número de organização, é um número que a gente entende muito, né? Como estrutura, né? O 4 é um símbolo de estrutura, né? O imperador no tarô, enfim, é como você organiza as coisas, né? Então, é muito útil para tudo, né? Eu estou falando de organização de ritual, mas esse sistema aqui é da Anna Halperin e do Lawrence Halperin, que era o marido dela, né? O Lawrence era arquiteto e usava esse sistema aqui para planejar parques, por exemplo. Ele era meio urbanista, meio paisagista, né?
Então ele planejava uma área a partir desse sistema, né? Que recursos eu tenho, físicos ali, qual a intenção que eu tenho para esse espaço, como que eu então crio um desenho daquele desenho e eu vou olhar esse desenho com as pessoas, vou performar e vou experimentar esse desenho no espaço antes de efetivamente realizar a intervenção, que seria a construção de um canteiro, de um caminho, de uma escultura, enfim, né? Então, isso pode ser usado na arquitetura, né? O Laurent usava. Pode ser usado em qualquer arte. Para você fazer um livro, né? Você vai escrever um livro, que recurso você tem, né? Você cria o roteiro do seu livro, você performa ele, vivencia aquilo ali para ver se faz sentido. E aí depois, efetivamente, você escreve o livro. Depois você pode avaliar de novo e reescrever o livro. Então, esse sistema aqui, que eu estou usando para ritual, é um sistema do processo criativo, como o nosso processo criativo funciona, né? Para arte, para magia, para o que você quiser, né? Tudo bem, gente? Falei, não deixei espaço hoje, né? Falei tudo isso, por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu voltei a dar essa aula aqui de o que é ritual? Porque eu queria reorganizar, né? E eu estava experimentando, então, vocês que estavam aí, que eu falei, você colocou sua intenção, né? Vamos fazer agora isso com o trabalho de vocês aí, né? Você escreveu sua intenção no papel que entrou agora? A gente tinha falado para você escrever uma intenção. O que é uma intenção? É alguma coisa que eu quero transformar em mim, na minha vida, no mundo, né? Então, qual é a minha intenção? E aí essa intenção vai gerar uma metáfora. Qual é a metáfora que eu tenho? E aí eu vou desdobrar recursos. Então, o próximo passo, depois que você fez as metáforas principais, é você ver que recursos que você tem. Ações que simbolizam essa... Aí escreve, vamos lá, lista de ações. 1, 2, 3, 4 verbos, né? Que simbolizam essa... A gente pode fazer um exercício assim, né? Escreve 5 verbos que materializem essa intenção. 5 ações que materializem essa intenção que você tem. E aí substantivos que você tem, que recursos você tem, além do seu corpo, da sua casa, da cidade, que vão trazer vão incorporar essa metáfora. Que objetos, que roupas, que elementos naturais, que alimentos, que ervas, que cheiros, que aromas, que cores vão participar dessa metáfora. Aí faz uma lista aí também. Fazer recurso é gerar lista, né? Tá, então eu tô falando um ritual de força, de poder, vou usar vermelho, laranja, vou usar terra para enraizar, vou usar quais são os elementos substantivos que eu tenho, né? Faz uma lista aí. Depois, advérbios. Quais são as qualidades que eu quero para esse ritual? Quero que ele seja suave, quero que ele... Vamos fazer a lista. Faz aí a lista, tô falando sério. Faz aí a lista. Quem está fazendo? Aperta aí o coraçãozinho para saber o que vocês estão fazendo. Vou dar um tempinho. Listas de verbos, substantivos e adjetivos. Isso é um recurso. E aí a gente vai avaliar os recursos. Marcar aí com uma bolinha quais são os mais... Tem essa estratégia da bolinha, né? Que aí você usa a mente racional. E tem a estratégia também de escrever em papelzinho, recortar, sortear, né? Então, eu tenho 10 verbos para essa... 5, falei 5, né? Mas quantos verbos você quiser? Você sorteia ali um verbo. Vou fazer esse verbo. E aí eu vou... Uma qualidade. Como que eu vou fazer, né? Eu pego assim, caminhar violentamente. E aí, qual o substantivo, né? O substantivo pode ser tanto o sujeito da frase, né, quanto o objeto, né? Então, caminhar sobre as cartas violentamente. Sorteei aqui sem ter escrito, né? Mas aí se você sortear, você vai gerar uma ação que é simbólica, né? Porque tem a ver com o seu mundo ali, né? Você vai poder performar essa pequena ação como um preparativo para o seu ritual, né? E avaliar, não é isso mesmo, essa qualidade que eu quero? Pode ser, de novo, tem um caminho racional, né? De você avaliar se isso faz sentido, e tem um caminho intuitivo, né? De você sortear, experimentar e falar, pô, isso tem muito sentido. Isso aqui me tocou. E aí eu anoto ali a sua intenção, ou pode ser que a sua intenção esteja errada também, né? Você fazendo isso, você pode dizer, não, a minha intenção não é exatamente essa. Você pode rever a sua intenção e refazer a sua intenção, se você achar, né? Então a avaliação serve para você rever os seus recursos, para você rever a sua
sua partitura. E quando você performa, você entende o que está acontecendo, você sente ali aquilo. E você também pode avaliar a sua performance e ver, puxa, isso fez muito sentido, isso me trouxe outras ideias, me trouxe outras metáforas, e aí você volta para o ciclo para começar de novo. Né? Certo, gente? Então, né? Intenção, recursos, aí a partitura é isso. A partitura é isso, você fazer, sentir como é. Se você está fazendo um ritual de passagem, um ritual que você vai fazer uma vez só, um ritual transformador, você não vai fazer a Vera mais de uma vez, né? Você vai fazer uma vez só. Então, por isso, você prepara, você ensaia no sentido de experimentar alguns dos recursos separadamente, né? Tipo, no casamento você experimenta o vestido, a roupa, né? Você experimenta, enfim, o lugar, as coisas, o roteiro, você experimenta assim mentalmente ou fisicamente. No caso aqui dessa lista, você pode performar algumas combinações dessa lista e ver qual faz mais sentido para você nesse momento, né? E aí a performance é esse momento de sentir se é isso mesmo. Se é um ritual, um espetáculo, você faz o roteiro e executa. Aí você avalia e aí você muda ou os recursos, né, que são os verbos, substantivos e adjetivos, ou a própria estrutura, e aí performa de novo. E aí esse é o nosso RSVP. Espero que agora, no final dessa maravilhosa hora que passamos aqui juntos e juntas, vocês possam criar um ritual. Parece muito vago ainda, gente? Quem vai fazer um ritual, escreve aqui pra mim e diz, vou fazer um ritual, gostei. E quem não consigo fazer um ritual, escreve aqui também, não consigo fazer um ritual. Hoje estamos em poucas pessoas, né? Mas eu vou deixar essa aula gravada aqui. Mandem pros amigos, pras amigas, pra gente fazer isso. Essa série que eu tô fazendo, né? Semana passada eu fiz o poder da imagem, né? Como criar uma imagem e tal, como que a gente lê uma imagem. Essa semana eu estou falando do ritual, semana que vem eu vou falar de palavra, né? São todas ações simbólicas, né? O ritual é uma ação simbólica, a imagem é a linguagem simbólica visual e a Natália fez esse exercício lá no Articura, né? Esse exercício é muito bom, no Articura a gente ia acompanhando o desenvolvimento, né? E na semana que vem eu vou fazer sobre palavra. Na outra semana eu vou falar sobre Articura mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Essa série tem a ver com o curso Articura, que começa em agosto. No Parque Lage, abri as inscrições, eu acho que ontem, anteontem. O site liberou as inscrições já para quem quiser participar, de agosto a novembro. Então são 4 meses falando de ritual, falando de imagem simbólica. É um curso em que a gente tem o nosso processo pessoal de desenvolvimento, né? Então é um curso sim vivencial, em que a gente faz cada uma das coisas e ao mesmo tempo a gente se apropria dessas ferramentas, né? No final do curso, desse último curso, a gente chamou de caixas de ferramentas do artista mago. Então a gente tem uma quantidade, né? Que é o quê? Um método Vida Arte, que é esse RSVP e outras ferramentas da Ana Halpern. Opa, caiu aqui o negócio. Deixa eu tirar. Essas ferramentas da Ana Halpern de construção de ritual, que é o autorretrato, que é um trabalho que ela faz muito bonito, né? Todos esses do processo Vida Arte, o RSVP, enfim, a psicomagia, né? O Jodorowsky. Então a gente tem falando um pouco dessas possibilidades mágicas da arte, né? Da psicomagia, da metagenealogia também, de outras ferramentas do Jodorowsky. Eu trago outras ferramentas xamânicas, né? De imagem e de ritual. E a gente vai acumulando essas ferramentas, experimentando cada uma delas no nosso processo pessoal, ao mesmo tempo que a gente vai acumulando elas para poder usar na nossa vida, seja na nossa vida pessoal ou no nosso processo criativo, porque no fim das contas é meio parecido, né? Tentando aproximar o meu ritual com o seu, disse a Carmen. Vou fazer o ritual, amei. A Natália fala, fiz, exatamente. Então, essas ferramentas assim são... Quanto mais simples elas são, é porque a gente está chegando mais perto das origens, né? Então, tanto no curso de tarô, também faço isso, né? Quais são a estrutura cognitiva, a estrutura simbólica, a estrutura física por trás de como a gente joga tarô? Qual é a estrutura física, simbólica, fisiológica da humanidade usar rituais? É isso que eu estou fazendo, né? E com isso eu consigo aproximar com a arte. Porque a arte... no sentido que eu estou falando aqui, né?
que essa manipulação do campo simbólico, ela é igual à magia, ela é igual à religião, né? Porque é esse contato direto que a gente tem através da arte com o nosso inconsciente. E o inconsciente, de novo, o inconsciente é como a gente consegue entender os deuses. Né? Deus, espírito, inconsciente. A gente está falando da mesma coisa, desse contato com o invisível, desse contato de alguma coisa que não está presente, com um sentido. Então, quando eu falo que o ritual é uma ação duplamente exercida, né? É uma ação que é ao mesmo tempo concreta e simbólica, eu estou falando desse mundo invisível. É uma ação que é ao mesmo tempo física e ao mesmo tempo espiritual. Então, a arte é isso, né? A arte é alguma coisa que é ao mesmo tempo física, um quadro, uma performance, uma peça de teatro, um figurino, sei lá, um filme, ao mesmo tempo físico, porque você tem a materialidade daquilo, mas o físico não explica aquilo. Você não consegue explicar uma pintura, a experiência que você tem, uma pintura que você te toca, você não consegue explicar só porque tem tinta em cima da parede. Naquela parede ali também tem tinta branca em cima de uma parede branca, e não me fez nada, né? Mas quando eu tô falando disso, eu tô falando desse invisível, né? Que seja figurativo, seja abstrato, tem um invisível por trás, e esse invisível é o simbólico. É através desse invisível que a arte pode transformar. Seja uma escultura, seja uma pintura, seja uma performance. Através do invisível que a arte transforma o mundo. Você percebe? E também, se você for num qualquer ritual, católico, umbanda, não é o concreto ali, né? Quando você está fazendo uma simpatia, não é aquela erva concreta, é também, né? Mas não é só a parte concreta que está transformando. É a parte simbólica, sensorial, né? É essa mudança do estado de consciência quando você absorve, ou quando você assiste, ou quando você faz uma obra de arte, você tem uma mudança do estado de consciência. Você sai da racionalidade da vida banal e vai para esse outro lugar, que as regras da sociedade, as regras banais da vida cotidiana se suspendem e você chega num outro lugar, que é o lugar da arte, que é o lugar da magia, que é o lugar de que também o seu estado de consciência se altera. Tá? O que mais que vocês falaram aqui? Esse curso me ajudou muito, depois dele muita coisa aconteceu. Depois quero saber, Natália, depois você me conta. Natália fez isso foi no início já tem um ano, né? Foi na primeira turma da Arte Cura, que foi julho do ano passado, né? E muitas coisas acontecem, porque são ferramentas que você leva para a sua vida, né? Depois que você faz um ritual e você percebe que tudo pode ser ritual e qualquer coisa que você coloque sua intenção pode virar um ritual, seja pequenos rituais de manhã, tomando um café, seja grandes rituais, né? Que você desenha, que você planeja, né? E que se transformam aí, né? Para você curar alguma ferida antiga, seja familiar, seja pessoal. Né? Esses rituais, eles transformam a sua vida. E depois que você faz você percebe que você pode fazer a qualquer momento. Né? Então, a ideia do Arte Cura é justamente essa. Você experimentar uma certa gama de ferramentas, né? Eu nomeei algumas não tem exatamente nome. Eu tenho ferramentas diárias, né? De rituais diários, como esse da pintura diária que eu faço. Eu sugiro vários rituais diários de escrita, de intenção ou de mudança, né? Como que chama? De mudança no seu cotidiano, né? São pequenos rituais que vão problematizar e que você vai poder usar sempre que você precisar deles. Você está numa situação e fala, vou usar essa ferramenta. Seja a ferramenta do autorretrato, seja a ferramenta do RSVP para fazer um ritual, seja a ferramenta da psicomagia para entender isso, seja a ferramenta da metagenealogia para você entender onde que isso entra na sua história familiar, seja a ferramenta de uma carta simbólica. Semana que vem eu vou fazer essa, hein? Agora que eu lembrei. Cartas simbólicas, né? Semana que vem a gente vai usar a escrita mágica. Carta simbólica. O que mais? Perguntem, gente. Já falei tudo que eu tinha para falar, eu acho. E já acabou o tempo também. Então vou responder. Se vocês tiverem perguntas, está todo mundo assim sem pergunta porque eu falei demais. Não deu tempo de dilatar aí. Contem aí, gente. Perguntas, última chance. E quem quiser o PDF disso, entra no Telegram ou se cadastra lá no meu site, no grupo de e-mails. E eu vou mandar o PDF
junto com o e-mail da semana que vem, né? Domingo eu mando o PDF disso, pra não ficar mandando e-mail demais. No Telegram eu mando antes, mas no e-mail eu mando junto com o e-mail da semana que vem, da programação da semana que vem. E aí tem um PDF que tem essas citações aí, porque vou dar a bibliografia então, né? Eu falei um pouco de Anna Halprin e do Lawrence Halprin, que é a esposa dela, que fizeram esse método juntos. Falei um pouco do William Turner, que é esse antropólogo. Falei um pouco do Schechner, sem citar ele. O Schechner tem um livro que chama Estudos da Performance. O Schechner era diretor daquela revista The Drama Review. Falei um pouco de quem mais... transversalmente de outros autores, do Grotowski, de outros antropólogos assim que não vale citar aqui agora. Falei um pouquinho de tudo isso, desses teóricos do jogo, eu não falei, né? Calois, enfim. Tem lá na bibliografia do PDF, vão ter essas citações para quem quiser aprofundar. E quem quiser participar do processo, a Articura começa em agosto, as inscrições já estão abertas. Ninguém teve perguntas, hoje todo mundo está muito conciso, estamos num grupinho pequeno, mas foi bonita a aula, gostei. Acho que ficou bem sucinto, né? Eu não me dispersei dessa vez, às vezes me disperso falando de muitos exemplos. Ai, gente, amanhã tem Papo com Cartas, toda quarta-feira eu jogo com um baralho diferente e com uma convidada diferente. Amanhã é a Alvey, que é lá de Campinas, se não me engano. Tem um baralho também interessante que ela criou no curso Arte do Tarot, que também vai começar pro meados de agosto. A gente vai fazer isso. Certo, gente? Tudo bem com vocês? Escreve aqui o que vocês aprenderam hoje, o que vocês descobriram hoje. Escreve aqui nos comentários. Quem está vendo a gravação pode escrever nos comentários do vídeo também, para dizer que você chegou até o final, o que você aprendeu, o que você vai fazer, o que você descobriu. Adorei! Obrigada, querida. Natália também gostou. Quem entrou agora? Estamos terminando. Grata Vânia. Grata Schaber. Grata Natália. Grata a todo mundo que assistiu até agora. Vai ficar gravado? Alguém perguntou. Vai ficar gravado por uma semana ou duas. Foi bem concentrado hoje, né? Isso de fazer o roteiro escrito ajuda, porque eu estava fazendo roteiro em formato de perguntinhas, né? Agora eu fiz o roteiro escrito, me perdi menos. Concentração. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até breve. Toda terça-feira tem essa aula aqui, às 11h11, e às quartas o Papo com Cartas também às 11h11. Se cadastre. O Telegram é melhor porque você vai poder ver todos os que já foram mandados, né? O material das semanas anteriores também. Tá bom? Saúde, paz, até breve.